Olá, meus caros. Hoje eu vou tentar responder ou ajudar você a responder um dos grandes mistérios que a contabilidade traz com ela, que é a questão da comparação do lucro real e do lucro presumido para as empresas que importam produtos, tendo como pano de fundo a questão do PIS e da COFINS paga no momento da importação. Pode parecer complicado, por isso que é um dos grandes mistérios da contabilidade. Então eu vou, como sempre, dividir isso em etapas e a gente vai construindo um raciocínio juntos aqui. Primeira etapa que eu quero esclarecer com você é a base de tudo. O PIS e o COFINS, atualmente, e há não muito tempo, passaram a incidir sobre o valor aduaneiro na importação de determinado produto. Na prática, isso quer dizer o seguinte: quando alguém traz um produto do exterior, quando esse produto chega em território nacional e ele é nacionalizado, o importador é responsável pelo recolhimento do PIS e da COFINS sobre o valor aduaneiro, ou seja, sobre o valor daquele produto. Agora, esse pagamento e esse recolhimento, ele usa como base de cálculo o valor aduaneiro e aplica-se as alíquotas previstas no regime não cumulativo, ou seja, no regime do lucro real. Quais são essas alíquotas? 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Você deve saber, então agora vamos para uma segunda fundamentação, antes da gente entrar na parte de análise de tabelas. Você deve saber que as empresas optantes pelo lucro real, elas pagam PIS e COFINS numa modalidade que nós chamamos de não cumulativa. O nome é bonito, mas a compreensão é bem simples. O que é o não cumulativo? É um processo através do qual a gente tem débitos e créditos, parecidos com o que acontece com o ICMS e com o IPI. Só que eu opto por débitos e créditos, mas tenho um percentual maior. Eu pago 1,65% e 7,6%. Então, quando eu nacionalizo o meu produto, independente da minha forma de tributação, eu vou pagar 1,65% e 7,6% na hora que eu libero o produto lá no porto. Depois eu vou fazer a escolha na minha empresa, se eu quero ser lucro real e continuar pagando 1,65% e 7,6% sobre as minhas vendas. Lembre-se, na importação sempre pagarei esse percentual. Se eu optei pelo lucro real, quando eu vender o produto, eu também vou me debitar de 1,65% e de 7,6%. Ou se eu quero ser lucro presumido. Se eu for lucro presumido, no momento das minhas vendas, eu pagarei 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Vamos fazer uma terceira fundamentação, então, aqui que vai resumir um pouquinho o que a gente falou até agora. A comparação básica é a seguinte: o que é melhor para mim? Pagar 1,65% de PIS na importação, pagar 7,6% de COFINS na importação, vender o meu produto, ter esses valores que eu paguei como créditos e me debitar de 1,65% ou de 7,6%, ou é melhor para mim pagar esses percentuais na importação, não me creditar deles e pagar mais 0,65% e mais 3% de PIS e COFINS na venda como lucro presumido. Esse é de fato um mistério que a gente vai tentar elucidar. Para ajudar na construção do raciocínio e da compreensão desse mistério, o Felipe vai botar aqui para nós umas tabelas e vamos analisar e pensar juntos a partir dessas tabelas. Bom, a primeira tabela é a seguinte: imagine que você tem um determinado produto que a sua empresa importou, cujo valor aduaneiro é de R$10.000. Sabendo-se que no momento da liberação lá no porto, quando a mercadoria chegou, eu paguei R$10.000 nessa mercadoria importada, e no momento em que eu vou liberar, eu tenho que recolher 1,65% de PIS, independente de eu ser lucro real ou de ser lucro presumido, eu pagarei esse 1,65% de PIS, eu sei que eu vou ter que recolher R$165 de PIS. Da mesma maneira, eu sei que eu tenho que pagar 7,6% de COFINS. Então eu sei que eu terei que pagar R$760 de COFINS, seja a minha empresa optante do lucro real ou do lucro presumido. Pago o imposto na importação, tanto o PIS quanto o COFINS, eu trago a mercadoria para a minha empresa. E aí vendo esta mercadoria. É natural que eu venda. Ou eu uso ela como insumo num processo produtivo, ou eu vendo a mercadoria no estado que ela está. Vamos supor que eu vou vender essa mercadoria no estado em que ela está. Quando eu vendo essa mercadoria, é natural que eu não vá vender pelos mesmos R$10.000 que me custou para importar. Eu venderei por algo a mais.
Eu vou supor aqui na tabela 2, que o Felipe está colocando para nós agora, que você vai vender esse produto por R$ 16.500. Então você importou por 10 mil, venderá por R$ 16.500. Muito bem, se você é optante do lucro real, qual é o cálculo do PIS para recolher? É o seguinte, primeiro eu aplico 1,65% sobre o meu preço de venda, R$ 16.500. Isso dá R$ 272,25. Esse é o valor que eu me debito. Como eu falei para vocês que o PIS no lucro real ele é não cumulativo, eu tenho o direito de me creditar daquele PIS que eu paguei na importação. Vocês viram na tabela 1, que nós olhamos um pouquinho antes, que na importação nós pagamos R$ 165. Então, como é que eu determino o valor que eu devo recolher de PIS? São R$ 272,25 menos os R$ 165, eu tenho que pagar mais R$ 107,25. Então, nessa operação, eu paguei 165 lá no porto e mais 107,25 quando eu vendi a mercadoria. Tá bem? Vamos para a tabela 3. Na tabela 3, nós vamos fazer o cálculo do PIS também, supondo que a sua empresa seja lucro presumido nessa mesma operação. Então, você vendeu determinado produto por R$ 16.500. E você vai pagar agora, você tem que recolher agora 0,65% do preço de venda sem direito a nenhum crédito. Se eu fizer 0,65% do preço de venda sobre R$ 16.500, me dá R$ 107,25. Eu paguei R$ 165 lá na importação e recolho agora mais R$ 107,25 no momento da venda. É claro, você já deve ter percebido que nesse exemplo, que foi construído com essa finalidade, o valor do PIS a recolher, tanto no lucro real quanto no lucro presumido, é igual. Mais adiante a gente vai construir um raciocínio em cima disso. Por favor, compreendam bem. Eu não estou dizendo que ele sempre será igual. Estou dizendo que nesse exemplo aqui que nós olhamos juntos, ele é igual. Vamos dar mais um passo aqui. Vou mostrar para vocês agora a tabela 4. Na tabela 4, nós vamos construir o cálculo do COFINS para aquelas empresas que são optantes do lucro real. Como é que é esse cálculo? Eu pego lá o preço de venda de 16.500, estou supondo que será esse, aplico 7,6% sobre esse preço de venda. E encontro um débito de COFINS de R$ 1.254. Vocês se lembram, nós lá na importação pagamos R$ 760. Então eu tenho direito a me creditar daquilo. Que conta eu faço para saber o quanto eu devo recolher agora que eu vendi o produto? Eu subtraio o meu débito de 1.254, menos aqueles 760 que eu já paguei, e recolho a diferença agora que dão R$ 494. Tá bem? Muito bom. Vamos para a tabela 5. Na tabela 5 eu vou fazer a mesma conta da COFINS, mas para aquela empresa que vendeu o produto e é optante do lucro presumido. O que acontece nesse caso? Eu pego lá meu preço de venda, 16.500, esqueço o que eu paguei na importação, aquilo é custo meu, eu não tenho direito de crédito nenhum, e recolho 3% sobre o meu preço de venda, que dá R$ 495. É quase o mesmo valor que eu pagaria no lucro real. Então, construí um exemplo aqui em que o PIS e o COFINS, tanto no lucro real quanto no lucro presumido, ficaram, se não exatamente iguais, muito próximos. Fica quase igual. Muito bom. Agora, vamos mostrar para vocês a tabela 6, que é a tabela que amarra tudo isso que a gente ficou falando até agora. É uma tabela de conclusão. Vocês viram que o preço de importação, o preço aduaneiro foi R$ 10.000 e nós vendemos por R$ 16.500. Isso corresponde a acrescentar 65% de valor agregado, ou de valor adicionado ao preço da importação. Em outras palavras, eu trouxe um produto e vendi aquele produto 65% mais caro do que eu trouxe. Fizemos a conta e isso vai nos permitir tirar a seguinte conclusão. Primeiro, se eu tiver mais do que 65% de valor agregado ou de valor adicionado, o lucro presumido é melhor para a minha empresa. Então, se você traz um produto por R$ 10.000 e vende com um valor agregado acima de 65%, se você vende por R$ 20.000, por R$ 30.000, por R$ 40.000, o lucro presumido para fins de PIS e COFINS é melhor para você. Agora, se você traz um determinado produto e revende este produto com uma margem de valor adicionado ou de valor agregado inferior a 65%, se você vender, por exemplo, a R$ 15.000, a R$ 14.000, o lucro real é melhor para você.
Eu quero, antes de finalizar, lembrar que este cálculo serve para PIS e COFINS, mas a opção pelo lucro real impacta também nos cálculos do imposto de renda e da contribuição social, de forma que eu recomendo que você assista aos outros vídeos que nós temos que ensinam como é que é o impacto do lucro real ou do lucro presumido sobre esses dois impostos. Espero que tenha sido útil. Se você tiver dúvidas, liga para a gente. Muito obrigado.